Bom, estudos para concursos, Tribunal de Contas do Município de São Paulo, Direito Administrativo. Frasezinha, já passei no concurso do Tribunal de Contas do Município de São Paulo e fui nomeado super rápido e melhorou muito minha vida. Fui muito bem na prova do Tribunal de Contas do Município de São Paulo e gabaritei administração. Sobre empresas públicas e sociedade de economia mista, semelhanças. Embora a Constituição Federal reserve a atividade econômica à iniciativa privada, resguardando os estados papéis de integração, que é integrar o Brasil na economia global, a regulação também é um papel que é definindo regras e limites de exploração de atividade econômicas por particulares, a intervenção, que é a fixação de regras e normas para combater o abuso do poder econômico, conforme o artigo 173 da CF. Autoriza-se excepcionalmente que o Estado explore diretamente atividades econômicas se houver um relevante interesse em matérias, serviços públicos em geral ou atividades de soberania. Quando está autorizado a fazê-lo somente atua por meio da sociedade de economia mista a empresas públicas. Tais empresas são regidas por regime jurídico de direito privado e o que evita que o próprio Estado possa abusar do poder econômico. Logo, o Estado não pode dar às suas próprias empresas benefícios previdenciários, tributários e trabalhistas. Além disso, em termos processuais, não gozam das prerrogativas que as autarquias gozam. Fique atento: o impedimento de prerrogativas somente se aplica quando o Estado está explorando atividade econômica propriamente dita, não quando está ofertando os serviços públicos. Afinal, se o serviço é público, então o Estado pode sobre ele exercer monopólio, o que afasta a necessidade de regras que impeçam o abuso do poder econômico. Por exemplo, os Correios são uma empresa pública e possuem isenção fiscal e imperialidade de bens. Já isso aqui, tá? Tanto as empresas públicas quanto as sociedades de economia mista são criadas por lei e a existência dela deve ser fundada em contrato ou estatuto. Ambos se sujeitam ainda ao regime jurídico do direito privado, inclusive nos seus bens. Seus bens são a princípio penhoráveis, exceto se for prestado de serviço público e não explorado de atividade econômica. No entanto, não se sujeitam à falência ou à recuperação judicial, que nem se isso está escrito no artigo 2, Lei 11.101. Contudo, eu não sei o que é contudo. Contudo, devem obedecer a um núcleo obrigatório mínimo, que é licitar, exceto no que tange à prestação de atividade fim, mas tem que licitar. Concursar, também, só que os agentes se sujeitam ao regime de CLT e são seletistas e não estatutários, mas são contratados mediante concurso de provas ou de provas de títulos. Ou, também, e mais importante, prestar contas ao Tribunal de Contas e obedecer ao teto remuneratório de remuneração, exceto no caso, claro, de sociedade de economia mista que subsista sem qualquer auxílio do governo, apenas com seus lucros, porque isso aí ela vira uma empresa meio privada e daí ela pode quebrar o teto. Agora fica a dica entre a diferenciação entre empresa pública e sociedade de economia mista. As empresas públicas não possuem fins lucrativos, mas a sociedade de economia mista sim possui fins lucrativos. As empresas públicas adotam perfis empresariais diversos, inclusive pode ser sociedade anônima, mas sociedade de economia mista adota o perfil de sociedade anônima somente, só. Ao contrário, pode ser vários na empresa pública, a sociedade só pode ser anônima. Na empresa pública, o capital social de recursos são públicos, mas na sociedade de economia mista existem capital social de recursos públicos, mas privados. E, para terminar, a diferença de empresa pública apenas tem sócios públicos, sacou? Todo mundo é público, mas no economia mista tem um segundo cara que é o privado também.
Agora, deixa eu ver uma coisa aqui. Tem umas questõezinhas aqui. Vamos fazer. 2019. Assistente de controle externo. Acerca dos atos administrativos. Assinar a opção correta. Para atos administrativos. Eu já fiz essa questão de atos administrativos faz uma década. Nada a ver eu ler essa questão. Então, pula esse aqui. Porque isso aqui não é conveniente para esse conteúdo que eu tô lendo.